E aí, galera, hoje eu tô aqui com o Thiago Hefesto, ele que tem 35 anos e já viajou aí durante 6 anos, já tá há 6 anos aí nessa vida de morar fora. E ele já morou entre Miami, já foi também para Barcelona e agora ele tá em Lisboa. Thiago, muito obrigada por vir dar a sua palhinha aqui no Bora Morar Fora. Ah, maior prazer, mó barato. Eu adorei o canal e fiz contato e adorei. Mó barato, vamos embora. Vambora! Thiago, eu quero saber de você. Primeiro, então, pelo que eu vi ali na sua sequência, você preferiu sair do Brasil e foi para Miami. Por que que você escolheu mudar para Miami assim, logo de cara? Então, isso foi... sou nascido e criado em São Paulo, a vida inteira em São Paulo. E em 2013 estava no auge das manifestações de impeachment, da loucura toda. Né? Nem tava de impeachment, tava nem tava a Dilma ainda, na verdade. Tava a questão da loucura toda de Lula, tava um inferno terrível, assim, manifestações. E eu morava perto da Paulista, então eu abri a porta do meu prédio, era manifestação o tempo inteiro, e aquele caos, e eu também acabei indo em manifestações pra caramba. Eu sempre fui muito ligado a essa história da política, etc. Sempre me envolvi muito, e nem tenho muito orgulho disso não, eu preferia não ter me envolvido muito não. E Isso aí, vai criando enfim, inimigos, né? A gente vai é, criando amigos viram inimigos. É uma pena. exatamente, Todo exatamente. mundo quer a mesma coisa no final, né? Exatamente. Então, assim, me afastei de bastante gente, cria muito inimigo, muita inimizade, esse tipo de coisa, né? E aí me vi numa situação que, pô, ligava a televisão, era internet, era rádio, todas as mídias. Eu também, fisicamente, andando na rua, só se falava de loucura de Lula, naquele caos, e etc, 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 etc. E que eu tava me incomodando muito psicologicamente. E eu falei, pô, eu trabalho home office. Eu tenho duas pessoas trabalhando comigo na parte de marketing digital em São Paulo e que ainda continuam até hoje. Falei, pô, posso trabalhar daqui ou de Miami ou de Londres ou de onde for. Então, vou embora. E aí vendi apartamento e enfim, fiz essa loucura toda aí que vamos desenrolar ao longo do vídeo. Mas então você falou assim, largou tudo e foi mesmo. Você resolveu fazer o que eu não aconselho. É largar Exatamente. tudo e ir para ter alguma coisa no Brasil, mas você largou tudo e foi. Mas como é que foi essa? Então a sua motivação aí foi uma insatisfação com o cenário político do Brasil, né? E aí você percebeu que você tinha essa oportunidade, que eu vejo aí tantas pessoas buscando, né? E no momento talvez muitas ainda não tenham, mas aí você viu que você estava dentro de um cenário onde você poderia ir morar fora e continuar atuando. Só que a gente, como é que foi essa parte de você ir para Miami? Você foi como turista? Você foi, ficou os 6 meses e aí depois você viu? Porque eu vejo assim, das pessoas que vão morar nos Estados Unidos, elas vão, ficam, às vezes se encantam, mas não tem muita possibilidade de ficar e aí por isso mudam. Foi o mesmo que aconteceu com você? Como é que foi o seu cenário lá em Miami? Sim, antes de responder isso, só uma observação. Quando, além da questão de governo, eu também tinha acabado de terminar um relacionamento. Então, tinha acabado de terminar com a minha ex-namorada. Né? Então, também tem essa questão que Foi me um fez... recomeço, né? Resolveu Sim, fazer um recomeço. exatamente. Então, tem também esse detalhe. Não, foi assim, antes de 2013, antes de eu ir para Miami, eu já viajava bastante para os Estados Unidos e não conhecia a Europa e também nunca tive muita ligação com a Europa, sempre gostei mais das coisas dos Estados Unidos, e NBA, enfim, da cultura de hip hop, etc. Eu sempre gostei disso, dos lances da cultura americana, menos do que a Europa. Eu nunca tive plano de vir para a Europa mesmo. E eu já viajava bastante para as coisas dos Estados Unidos, para Nova York, para Vegas, Los Angeles, Miami, etc, etc. Eu já viajava bastante para lá a turismo. E aí, quando eu decidi morar fora, decidi Miami, eu estava entre Miami e Los Angeles. E porque eu queria um lugar de praia. E aí, fiquei entre Miami e Los Angeles, e aí decidi Miami. Eu já tinha amizades lá em Miami que eu tinha feito anteriormente. Então, eu fui para essa questão, pô, conheço gente em Miami, não conheço em Los Angeles. Pô, vou num lugar que eu conheço gente que facilita um pouco mais o cenário. Fui com visto de turismo, fiquei 2 anos em Miami. Só que nesses 2 anos, 5 meses e 10 dias por aí, eu voltava ao Brasil, antes dos 6 meses legal. Então, 5 meses e 10 dias, 5 meses e 15 dias eu voltava ao Brasil, ficava um mês, eu até adorava isso, eu até adorava mesmo, que eu matava a saudade de tudo, eu até adorava tudo isso. Então, fiz isso por 4 vezes. Só que na quarta vez, a imigração me parou,
assim, mas eu já imaginava, eu já estava muito preparado que uma hora ia me parar. Então eu já tinha as respostas prontas na minha cabeça o que eu ia falar, né? Eu com certeza sabia que eles iam me parar pelo motivo que me parou. Olha, por que você fica mais tempo aqui no seu país que não é o seu país de residência e fica menos tempo no seu país de residência e onde você é cidadão, que é o Brasil? E aí eu expliquei o que eu já estava muito pronto, que se eu explicasse ao contrário, com certeza seria deportado, visto cancelado, etc. Que é se eu falasse que eu tinha renda nos Estados Unidos e trabalhasse nos Estados Unidos. Então eu disse que, ao contrário, que era a verdade, porque eu vivia o tempo inteiro com a renda em real lá. Ou seja, meu caso era totalmente negativo perante o Brasil, porque eu estava tirando dinheiro do Brasil e colocando nos Estados Unidos. Então, eu disse a verdade, disse que eu vivo nos Estados Unidos porque eu gosto mais, enfim, tenho mais segurança, meu país está um caos político, etc, 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 eu gosto mais do país, mas só vivo, e toda a minha renda e todos os meus custos são da renda minha que vem do Brasil. E meu trabalho dia a dia, full time, etc, é no Brasil 100% online. Então foi isso que eu disse, não tive problema nenhum e passei, mas eu cheguei a ter a experiência da salinha, a tal da salinha. Te chamarem na salinha. Eu conheci essa tal da salinha. Mas e aí, depois você foi para os Estados Unidos e você viu que você tinha essa oportunidade de continuar por lá, porque depois de ter passado pelo sufoco da salinha e ter dado tudo certo, você viu que você poderia manter esse ritmo entre Brasil e Estados Unidos. O que te fez mudar para Barcelona? Não podia? Não, sim, mas a salinha foi na minha última vez. Foi na minha última 6 meses. Aham. Eu ficava 6 meses, 5 meses, 10 dias e voltava ao Brasil. Foi na minha 4ª vez fazendo isso que aconteceu a salinha. E aí eu decidi voltar mesmo. Eu entrei nos Estados Unidos, fui parar na salinha, mas entrei. E aí quando eu entrei, eles me deram só 2 semanas para ficar nos Estados Unidos. Ah, entendi. Me permitiram entrar, não fui deportado, meu visto não foi cancelado. Depois disso, já voltei a Miami, depois que aconteceu isso, não há problema nenhum, tranquilo, tudo tranquilo na imigração. Mas eles, quando nessa última vez, nessa 4ª vez, eles me deram somente 2 semanas para ficar lá. E aí essas 2 semanas foi um caos, porque quando eu mudei para Miami, eu aluguei um apartamento vazio, estava muito bem, assim. Aí já é uma outra questão, porque naquela época eu estava muito bem financeiramente, antes da crise no Brasil, eu vivia em renda em real, eu estava muito bem financeiramente, então eu aluguei um apartamento lá, pagava $1.400 de aluguel, isso não é barato, e tinha um apartamento de 2 quartos, eu peguei ele vazio, imobiliei ele inteiro, gastei quase $15 mil de mobília, e nessa 4ª vez que eu passei pela salinha, mas entrei, essas 2 semanas que eles me deram, eu tive que desfazer a mobília, foi um caos. Meu pai. Minha vida foi um caos. Porque aí também, na hora que eles falaram, você tem 2 semanas para ficar aqui, se você tentasse entrar de novo nos próximos meses, talvez não fosse ter a mesma sorte, né? Talvez eles pudessem te deportar, por isso que você não quis tentar de novo. Exatamente isso. Então foram 2 semanas de loucura, se desfazendo de tudo que você tinha feito ali, conquistado durante esse tempo. E é isso que eu falo, Thiago, porque eu sei das pequenas possibilidades que os Estados Unidos dão. Ele dá a possibilidade, se você quer tentar trabalhar, conseguir um visto de trabalho, ir através de uma empresa, tem um caminho que você consegue. Mas assim, eles vão diminuindo as chances e eu vejo muita gente entrando em looping. Tem gente que vai para estudar, aí começa a estudar lá, aí ama, faz todas as suas raízes, aí depois que acaba o curso, 2 anos depois, tem que ou voltar para o Brasil ou continuar estudando. A pessoa vai, estuda de novo, e acaba que vai tentando e não consegue, né? Você vê em um momento de looping. Então você viu nisso uma oportunidade de conhecer a Europa. Foi daí que surgiu a ideia? Como é que aconteceu? Você ficou um tempo no Brasil? Sim, exatamente. Eu fui em outubro de 2013 para Miami e voltei em abril, maio, não lembro agora, de 2015. E aí voltei e fiquei de 2015 até entre maio, abril de 2015, eu não lembro, fiquei em Arraial da Ajuda, morei em Arraial da Ajuda, porque minha mãe estava morando lá, em Arraial da Ajuda, Trancoso. Então minha mãe... eu amo lá, amei lá. E minha mãe abriu um bar lá e fui morar lá para ajudar minha mãe no bar também, etc. E para voltar ao Brasil, enfim, no lugar de praia, eu gosto bastante de praia, não sei o quê, aí volta a história de poder morar onde for, né? Então eu falei, vou voltar para um lugar bacana de se viver, tranquilo. E aí vivi em Arraial por 6 meses, depois fui para o Rio, morei na Gigoia, aí na Ilha da Gigoia. Conhece aí? Conheço, perto da Barra, não é? Ali dentro da Barra? Isso, Conheço bem minha terra.
um amigão, assim, meu melhor amigo aí no Rio, assim, eu tenho família no Rio também, Jacarepaguá, e meu melhor amigo aí do Rio, meus clientes, no marketing digital eu trabalho muito com o meio artístico, então eu atendo muito clientes de samba, funk, essas coisas todas aí, e são praticamente todos no Rio, e o meu melhor amigo aí no Rio mora no Joá, que é do lado da Gigoia, né? Então eu morei na Gigoia por 6 meses, aí me enfiei eu tenho essa história de sair do namoro entre o outro. É um menino romântico. Eu gosto de estar tranquilo namorando. Eu solteiro, fico muito na loucura, não dá muito certo. E aí comecei a namorar, e aí voltei do Rio, fui morar em São Paulo, porque ela era de São Paulo. E aí ficamos 1 ano e pouco, quase 2 anos. E aí começou o auge mesmo, que foi 2016, 2017, o auge de loucura de impeachment. Loucura, governo na minha cabeça, aí vem aquele negócio. Que aí piora ainda, pior a situação na cabeça, porque você já sabe o que é morar fora e o que é a vida fora. E você pode morar fora de novo. No meu caso, né? Dessa história de que vai ao trabalho junto comigo. E aí eu falei, mas eu não aguento mais isso na minha cabeça. E aí fui para Barcelona. E aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido essa entrevista, que ela tenha te ajudado aí no seu planejamento para ir morar fora. E se você gostou, curte lá embaixo, se inscreve no canal clicando naquele botãozão vermelho e badala o sininho que tá logo ao lado para você não perder mais nenhuma novidade. Porque assim como essa entrevista, eu vou trazer diversas pessoas profissionais e muitas informações para você ir morar fora mais planejado, informado e consciente dessa mudança. Então é isso, um beijo enorme, eu te vejo no próximo vídeo e bora morar fora!